Oi, sumidos! Eu não sei nem com que cara aparecer, porque eu acho não, tenho certeza. A última vez que eu gravei foi em agosto e o último vídeo que vocês viram foi em setembro. E eu dei uma desaparecida federal de rede social da vida. Da vida não, de rede social porque a vida tava acontecendo. Mas basicamente, pra dar uma leve explicação, Sumida Federal foi muito anos 60. Eu sou saudosista. Sou. É, mas o que aconteceu? Eu estou no quinto período da faculdade e com isso começa a fase de estágio. Então eu passei setembro, outubro e novembro estagiando, novembro e dezembro fazendo relatório e a minha rotina ficou muito caótica para que eu conseguisse garantir que... Quer começar de novo? Tá. Para que eu conseguisse garantir que eu estivesse com a cabeça no lugar o suficiente para poder vir conversar com vocês, porque acho que eu nunca falei diretamente disso, mas no geral eu tenho uma autoexigência em relação a estar aqui que envolve eu estar tranquila. Eu saber que a minha cabeça está sendo um lugar confiável para que eu possa falar, porque as nossas palavras acabam sendo consequência dos nossos pensamentos. Então, se a minha cabeça não tá muito legal, ou se eu tô com a rotina muito cheia a ponto de não estar conseguindo cumprir com as minhas próprias disciplinas direito, eu não vejo como vir aqui falar de forma clara, falar de forma sóbria para vocês. Então não tinha como, não tinha um porquê. E aí nesses meses aconteceram muitas coisas que me trouxeram inclusive mais clareza sobre como falar com vocês, sobre o que falar com vocês. Então, todos os roteiros daqui pra frente, que serão muitos, porque eu tive tempo de pensar no que escrever, eles são consequências de muitas vivências que vieram acontecendo, de muitas coisas que vieram acontecendo. Então, no fim do dia, Deus é muito bom e tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Então, eu não surtei por não estar conseguindo gravar, eu só aceitei e sabia que em algum momento eu ia voltar, então eu estou aqui. E, na verdade, os meus planos eram voltar só ano que vem. Mas isso aqui não acontece com base nos meus planos, isso aí eu já entendi desde o princípio. Então, vamos à introdução padrão. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juliane, sou a host aqui do podcast, que é o Sede Sóbrios. Que, em resumo, se eu for resumir em uma frase, é a partir da crença de que, cingindo o nosso pensamento, protegendo o nosso pensamento, a gente consegue corrigir a nossa conduta. Então, uma maneira de você ter mais clareza sobre o que você está fazendo com a sua própria vida. Se você está voltando, é muito bom te ter aqui. Por favor, não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, nem que seja um coraçãozinho só pra ajudar. E vamos começar. Faltou alguma coisa? Acho que não faltou nada. Nadinha, então vambora. Galera, é o seguinte, clima de final de ano. Eu tenho acompanhado, né, todas as trends, todas as coisas que a galera tá fazendo de final de ano e todo mundo contando muita conquista, muita coisa boa, graças a Deus. Mas eu queria trazer não um contraponto, mas eu queria conversar com a galera que talvez esteja lidando com algum nível de frustração. Porque eu não exatamente tô frustrada com tudo que aconteceu na minha vida, nunca estaria, esse ano foi muito bom. Mas com certeza existiam alguns pontos que me colocaram a pensar, porque não simplesmente não deram certo, mas as coisas fugiram muito da ordem que eu tinha estabelecido. Da maneira com que as coisas deveriam acontecer até. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, queria trazer umas doses de esperança, porque o clima de começar um novo ciclo ele é muito bom. Mas pra gente começar um novo ciclo do jeito certo, a gente precisa terminar esse aqui do jeito certo. Então eu quero falar com vocês sobre aceitar esse fim, para que a gente tenha um bom começo. Então hoje nós vamos conversar sobre frustração. A gente vai falar sobre como manejar, sobre quais podem ser as causas e como manejar essa frustração. Certo. Então vamos lá. A frustração é um encerramento de expectativa. Porque ou algo aconteceu aquém daquilo que você esperava ou simplesmente não aconteceu. E essa frustração ela pode ser fruto de duas coisas, que são, de certa forma, opostas. De certa forma não, elas são opostas. O orgulho e
uma chamada de atenção para que você consiga firmar seu foco. Então, a frustração pode ser fruto do orgulho ou do excesso de distração. Então, quando a gente vai falar disso, eu, obviamente, não posso deixar a Bíblia de fora. E saibam, inclusive, que desse episódio e os próximos, porque eu devo gravar mais uns 3 só hoje, a gente vai navegar muito pela Bíblia. Então, estejam preparados para pesquisar, estejam preparados para consultar. Então, eu quero trazer isso aqui para vocês. A gente vai falar com base na Bíblia, a gente vai falar com base no orgulho, na premissa do orgulho, a gente vai falar com base na hierarquia, porque distração nada mais é do que falta de foco, e falta de foco é ausência de ordem, ausência de ordem é ausência de hierarquia. Então, vamos lá. No quesito orgulho. Orgulho é a falsa pretensão de que seus planos, pensamentos e vontades devem ser soberanos. E quando a gente vai tratar de orgulho, a gente fala de algo muito enraizado, muitas vezes romantizado, e às vezes até pode parecer uma coisa muito boa, principalmente no contexto que a gente vive, porque em um contexto de extrema produtividade, em um contexto onde todo mundo acredita com muita força que se você planejar direitinho, construir suas metas perfeitamente, pensar todos os passos, visualizar todos os degraus, é impossível que você não vai chegar no topo da escada. E o problema dessa visão é que ela gera uma falsa confiança, porque primeiro ela gera uma confiança em algo que não é real e tira a hierarquia das coisas. Como assim tira a hierarquia das coisas? Quando a gente vai falar sobre planejamentos futuros, ainda que a gente sim deva ter expectativas, deva ter uma direção, essa mania de achar que tudo deve acontecer de uma determinada forma mostra que a gente tem mais confiança na previsibilidade do que na provisão de Deus. Então, a gente se apoia muito mais naquilo que a gente prevê do que na crença de que Deus vai prover. E com isso, na verdade, a gente vem até algumas brincadeiras que a gente faz, porque muitas vezes a gente fala, ai, nossa, eu queria muito saber o que Deus está fazendo com a minha vida. Ótimo, só que se você ficasse sabendo, a sua confiança estaria na previsibilidade e não na provisão. E não acreditando que Deus está cuidando e se importa. Então, a minha conversa aqui com vocês sobre esse ponto em específico da confiança falsa, porque a gente vai falar sobre as consequências do orgulho, que é o que muitos de vocês podem estar sentindo, é o que eu estava sentindo em algumas áreas da minha vida. Essa confiança falsa, ela é problemática até quando a gente vai falar da fé pura, de uma fé simples. E por que isso? A gente conversou em algum episódio, eu acho que foi sobre o sofrimento, em que eu conversei com vocês sobre castelo de cartas. O que são castelo de cartas? São fortalezas inteiras que você constrói, mas que são completamente frágeis. E aí você se apoia nisso. Só que aí bate um vento e isso cai. E aí você cai. Porque você estava apoiado em algo que simplesmente não era forte o suficiente, não era real. Você acreditava que aquilo era uma fortaleza que iria te apoiar e te proteger. Mas não é real. E qual é o suporte real no qual nós devemos nos apoiar em tudo? Não são os nossos planos, não são as nossas metas, não é no fato de que a gente já viu o degrau inteiro, então agora a gente pode confiar em onde a gente vai chegar, não. A gente vai abrir em 2 Coríntios 12, no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, a minha pergunta sincera é o quanto da nossa vida a gente tem pautado no fato de que a graça nos basta. E é interessante porque geralmente quando a gente fala disso, as pessoas visualizam uma vida de muita escassez. Não sei porquê, mas visualizam uma vida muito abaixo daquilo que você gostaria. E o meu ponto é, se você tivesse que escolher, se você tivesse que se apoiar nos seus sonhos, nas suas ambições, nas suas expectativas, enfim, ou na graça, no que você se apoiaria? E por mais que a gente vá responder por uma máscara que a gente coloque, eu me apoiaria na graça, lá no fundo, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos só estão calmos, não porque a gente acredita na graça de Deus, mas porque a gente acredita nos nossos planos. A gente crê na firmeza dos nossos planos. E aí, quando os ciclos se encerram, quando as datas chegam, quando as coisas acontecem, e você simplesmente não dá conta,
e simplesmente não é da maneira que você esperava, você se vê no direito de não só se chatear, mas até culpar a Deus, a céus e terra, porque a coisa não aconteceu da maneira com que você esperava, porque a coisa não aconteceu no seu tempo. E aí fica, inclusive, um alerta e uma chamada de atenção para todo e qualquer cristão que me acompanhe, porque, na verdade, quando a gente vai falar de uma vida pautada no Evangelho, as promessas, ainda que existam promessas maravilhosas, a gente não pode ficar distante daquelas que serão difíceis. Então, por exemplo, quando a gente vai lá em Lucas capítulo 9, no versículo 58. Vamos ler o 57 e 58. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores, falou para Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que esse versículo quer dizer? Que geralmente a gente lê e fica meio perdido, né? Quer dizer que o viver uma vida com Cristo geralmente é você estar caminhando sem saber em que momento você vai ter conforto. Geralmente é você estar caminhando sabendo que muitas vezes a única coisa que vai te restar é a companhia de Jesus. E isso vale para muitos episódios, na verdade. Quão disposto você está a deixar que esse seja o seu único suporte, porque é a única coisa que vai estar lá no fim das contas. Todo o resto em nível matéria, todo o resto em nível relacionamentos, todas as outras metas e expectativas que você coloca são completamente falíveis. A graça não. Então, talvez, se você começar a se apoiar mais nisso, você até se surpreenda, porque você acreditar que os seus planos são superiores à graça de Deus na sua vida é muito orgulho, é muita soberba, é muita altivez. E aí a gente vai para um segundo ponto, que esse aqui é um dos que eu mais gosto. Viver sob essa falsa pretensão, viver debaixo do orgulho de acreditar que as suas vontades devem ser soberanas, te leva a construir bezerros de ouro. Observação, isso não estava aqui. Eu estava me arrumando para vir hoje de manhã e passou pela minha cabeça. Mas foi muito bom. A gente vai entender o conceito de bezerros de ouro em Êxodo 32. Mas antes, eu quero dar um contexto. Em Êxodo a gente tem a história do povo de Israel sendo liberto do Egito. Depois disso, liberto, vai ser liberto. Depois disso, eles estão num processo de desaprendizagem. Por quê? Porque eles passaram muitos anos como escravos em uma terra que tinha uma cultura, uma noção do que é, uma noção politeísta, enfim. Eles tinham um pensamento completamente diferente do que era adoração, do que era um deus, de como relacionamentos deveriam ser, enfim, de tudo. Então, o tempo de deserto desse povo, o tempo que essa galera ficou rodando até chegar na Terra Prometida, que eles só vão chegar lá em Josué, mas isso é conversa para outro vídeo. Porque era para eles demorarem, se não me engano, 11 dias no deserto, eles ficaram 40, 70 anos. Enfim, é conversa para outro vídeo. Mas eles estavam nesse tempo de desaprendizagem e nesse tempo Deus estava instituindo as suas leis, aquelas que a gente já conhece. E quem é que ficava na presença de Deus para ter acesso a isso? Moisés. Apenas ele que liderava esse povo. Então ele recebia, digamos, as informações e passava para o povo de Israel. E aí nessa brincadeira ele estava lá no monte, falando com Deus, recebendo as leis que seriam escritas nas tábuas. E a gente chega em Êxodo 32. Arão, irmão de Moisés, estava, digamos, cuidando do povo naquele momento em que Moisés estava ausente. E aí, vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Basicamente, ele estava demorando muito. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte,
Madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou para se divertir. O final dessa história vocês terminam de ler. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é: no segundo em que o povo pensou que Moisés estava demorando demais a receber as leis de Deus, de um Deus que já tinha se mostrado presente inúmeras vezes na vida dessa galera, porque se eles foram tirados do Egito, se eles viram o mar se abrir, se eles viram o povo que os perseguia morrer, o que mais eles precisavam? Do que mais a gente precisa? Qual histórico a gente precisa além daquele que a gente já tem? Agora, por esse povo acreditar que estava demorando muito, eles construíram um novo Deus nesse lugar. E um ponto que eu quero que vocês entendam é: o coração humano, a nossa vida, nós, seres humanos, falíveis, finitos, limitados, somos dependentes de um Deus. Quando a gente não crê, confessa e se apoia no único Deus, nós vamos levantar ídolos. O que são ídolos? Ídolos é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Então, toda vez que você, por orgulho, deixa de apoiar a sua confiança na graça, deixa de apoiar a sua confiança na provisão, o que passa a acontecer? Você começa a apoiar sua confiança em outras coisas que não são reais, e essas coisas que não são reais começam a tomar a sua vida de tal forma que elas se tornam o seu Deus. Você faz uma consulta com elas antes de tomar qualquer decisão, você sacrifica a elas, você as adora de tal forma que elas se tornaram um ídolo da sua vida. E aí, sobre isso, a gente vai dar uma passadinha rápida em um dos capítulos que eu mais gosto, que é Jeremias 10. E nós vamos ler os versículos 9 e 10. O Jeremias 10 fala sobre o contraste entre Deus e os ídolos. Eu botei só o 9 e 10 por quê? Era 9 e 16, eu não entendi minha própria letra. Vamos lá. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Ourives é quem faz o ídolo lá. Azuis e púrpura são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribomar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Inclusive, aqui tem algo que eu não coloquei no roteiro, mas quando diz Israel é a tribo da sua herança, quando a gente entende um pouquinho mais de evangelho, de Bíblia e afins, a gente começa a entender que nós somos parte do povo de Deus, parte do povo escolhido por Deus. Esse povo que no Antigo Testamento a gente vê como Israel, como descendência de Abraão, nós somos feitos descendências de Abraão no momento em que nós aceitamos e vivemos tendo Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, meu ponto é, você prefere colocar a sua confiança naquilo que você traça para sua própria vida ou no Deus que te chama de herança? Imagina ser a herança deste Deus Criador que tem poder para fazer tudo isso e escolher ser escravo de metas e planos completamente limitados, falíveis e que a gente só dá o devido valor por acreditar que nós sabemos o que estamos fazendo com as nossas próprias vidas. E de novo, no momento em que o vento passa, tudo isso desaparece. Tudo isso perde importância. E você muitas vezes não consegue ficar de pé no vento porque ao invés de olhar para Jesus, você está olhando para as suas metas. Você está olhando para as suas frustrações. Você está olhando para aquilo que era a sua expectativa. Você está olhando para aquilo que esperavam de você. Você está olhando para aquilo que você esperava das pessoas. Você está olhando para aquilo que você esperava do seu ano. E no fim do dia, nada disso importa. São
obras das suas mãos. Não tem qualquer poder. São mentira. Entende? E aí, vamos seguindo. Porque a gente já falou sobre a falsa confiança que nos leva a levantar bezerros de ouro. Em tudo isso, nós temos o pecado. E a ascensão do pecado, quando nós temos os nossos olhos cheios de orgulho, é uma consequência certa. Isso aqui eu nem preciso ler. Se tu acompanhou os últimos episódios, eu já falei disso 700 vezes. Mas vamos lá. A queda do homem. Primeiro pecado. Começou por um desejo orgulhoso de se tornar como os deuses. E é muito interessante a gente começar a investigar isso mais a fundo, porque Adão e Eva, passarinho tá dando podcast junto comigo. Porque Adão e Eva eles eram os seres humanos perfeitos. A imagem e semelhança de Deus. E eles caíram em pecado sendo enganados por aquilo, sendo ludibriados em se tornar aquilo que eles já eram. Então a gente começa aqui, tudo começa numa mentira. E essa mentira só foi ouvida como verdade. A promessa feita só foi ouvida como verdade por causa do orgulho. Porque queriam estar no mesmo patamar que Deus. Minha pergunta mais sincera é, você realmente acha que quando você se coloca como soberano na sua vida, você não está fazendo a mesma coisa? Porque você não é. Então, a ascensão do pecado, quando você estabelece esse lugar de soberania sobre os seus planos, sobre as suas expectativas, sobre a sua vida, esse controle de eu sei como as coisas vão acontecer, você só está se colocando numa grande armadilha. Porque é melhor estar protegido e guardado pelas mãos de um Deus que de fato sabe tudo o que vai acontecer do que pelas suas. Porque você sequer sabe o que você mesmo é capaz de fazer ou não. E eu não falo isso a nível de produtividade. Eu falo isso no sentido de que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos não são confiáveis. A gente já conversou sobre isso, eu já falei que a gente precisa partir do princípio de que não são nossos amigos. Nós coexistimos e nós os educamos, são submissos a nós. E não nós a eles. E essa hierarquia só fica correta se Deus estiver acima de todas essas coisas. Porque aí nós olhamos para uma referência perfeita e assim nós conseguimos controlar não, assim a gente consegue treinar e dizer não às coisas que nós percebemos que estão em contraste com essa referência perfeita. Acho que fez sentido. Então, é natural que a sua vida se torne uma vida muito mais afundada em pecados se você estiver com seus olhos cheios de orgulho. O que nos leva ao último ponto da consequência do orgulho, que é a famosa, constante e irritante ansiedade. E a gente vai ler um texto bem famosinho. Nós vamos ler Mateus 6, 25 a 27 e 32. Depois a gente vai ler tudo. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É o que a gente acabou de falar. A partir do momento que você se coloca nesse mesmo patamar que Deus, você tem que se lembrar, cara, o que eu penso que eu posso fazer? Na boa, o que eu acho que eu tenho poder pra fazer? Porque no fim do dia você não tem poder pra fazer nada. Em Deuteronômio vai dizer que até a força pra você conseguir trabalhar vem de Deus. Ou seja, se não for ele, você não faz nada. Se não for pela graça dele, você nem acorda. Então, essa mania de você se dedicar, de você se entregar, de você se apoiar nas suas expectativas, é, com todo respeito, uma mania burra. Não tem como você não acabar completamente frustrado. E aí, vamos lá. Versículo 33. 33? 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A gente lê esse capítulo, a gente lê esses versículos, na verdade, bem felizes, porque é basicamente Jesus falando que vocês não têm por que estar ansiosos. Só que quando chegar nessa parte, eu quero que vocês tenham uma compreensão melhor disso, porque eu acho que a gente não entende a intensidade do que Jesus disse.
Quando ele diz, os gentios se preocupam com essas coisas, vocês têm um pai que sabe que vocês precisam. O que Jesus está dizendo é, aqueles que não me conhecem, aqueles que não conhecem o Pai, aqueles que não confessam, professam e adoram a esse Deus, eles se preocupam com essas coisas. Aqueles que não sabem que são filhos. E beleza, eles vão se preocupar mesmo. Vocês não precisam. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. O meu ponto é, quão triste é você se comportar como se você não conhecesse esse Deus. E aí vem uma pergunta muito sincera, o quanto você conhece? Porque talvez você tenha passado o seu ano tão ocupado com outras coisas que você sequer se dá o trabalho de fazer a única coisa que você tem que fazer. E isso tá lá no final, mas a gente vai falar agora. Que o roteiro é só pra gente ter uma noção. A razão primária da sua vida é conhecer a Deus. Isso não sou eu que tô falando, isso tá em João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O quanto da sua falta de confiança em Deus é porque você passou todo o seu tempo fazendo qualquer outra coisa que não fosse colocar ele em primeiro lugar. E quão arrogante você precisa ser para fazer qualquer outra coisa que não seja colocar ele em primeiro lugar. Isso é muita... E eu me coloco nesse lugar, tá bom? Eu falo isso comigo mesma também. É muita pouca noção do evangelho. A gente se acostumou com o que o evangelho é. A gente não consegue mais perceber as evidências do nosso dia a dia. E é por isso que é tão importante a gente estar colado com a palavra. Porque se você entendesse que o fato de você ter dormido e acordado representa uma bondade e a fidelidade de Deus, se você entendesse que o fato de você poder trabalhar é a graça de Deus, se você entendesse que todos os bens que você tem, sejam eles dons, talentos, bens materiais, uma família, um casamento, um relacionamento, enfim, seja lá o que for, onde você estuda, aquilo que você fizer da sua vida, só acontece por causa da graça de Deus na sua vida, porque se fosse da vontade dele, nada disso existiria, se não fosse da vontade dele, nada disso existiria. Por que você dá prioridade a todas essas coisas e não ao Deus que te deu todas essas coisas? E aí a gente se magoa quando a gente perde. Só que a minha pergunta pra vocês é, você enquanto pai, você enquanto mãe, se você dá um brinquedo pro seu filho e ele começa a valorizar muito mais aquele brinquedo do que aquilo que você diz, e ele não te escuta mais de tão distraído que ele tá com aquele brinquedo, qual é a atitude mais amorosa que você pode ter? É muita arrogância achar que você tá ocupado demais pra ter um tempo com Deus. Eu te garanto que se for esse teu problema, ele vai te desocupar. E aí você tem que lembrar que, inclusive, se ele te desocupar foi pela graça, porque sem ele, você não é nada. E aí, a gente vai conversar rapidinho agora sobre soluções. Na verdade, é o que você precisa entender. Além disso tudo que eu já disse, a gente vai lá em Jeremias 17, dos versículos 5 ao 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, inclusive nele mesmo. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não haverá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o que ele está dizendo aqui é basicamente, você ganha muito mais confiando em Deus do que confiando em você ou em qualquer outra coisa. A tua prosperidade, a tua realização está na presença de Deus. O Salmo 119, 168, eu escrevi isso em algum roteiro, eu não lembro qual agora, mas em um dos próximos 3 vídeos a gente vai falar disso de novo. Vai dizer, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Nem é só isso. Vamos abrir aqui rapidinho pra gente falar disso. Salmo 119, 168. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Você tá tão desesperado
em achar que você sabe qual é o seu caminho, que você tá buscando no lugar errado. Você tá acreditando tanto na sua própria capacidade de desvendar a sua vida que você tá buscando no lugar errado. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Você quer saber o que fazer com a tua vida? Vai se relacionar com Deus. Vai orar. Vai ler tua Bíblia. Vai fazer um jejum. Vai fazer a coisa direito. Essa é a tua prioridade. A razão da tua vida é conhecer a Deus. Todo o resto vai fluir disso. Porque quando a gente lê aqui em Jeremias, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, essa água, esse ribeiro, o lugar onde as suas raízes devem estar fincadas, é a água da vida, é Cristo. É nesse lugar que você precisa estar. É esse o lugar que vai te dar toda a energia, é o lugar que vai corrigir os seus pensamentos, que vai até te dar novos sonhos, vai te dar novas expectativas, novos propósitos. A gente precisa parar de superestimar aquilo que a gente quer para nossa vida e começar a entender que talvez Deus queira algo diferente. Talvez Ele queira algo melhor. Na verdade, qualquer coisa que Deus quiser vai ser melhor do que aquilo que a gente quer. E aí a gente agora também lê Isaías 55, que eu não abri. Pera aí. Isaías 55, nós vamos ler os versículos 7 e 9. Sete a 9. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E isso aqui só me diz que às vezes o que falta na nossa vida é a Bíblia. Porque a gente dorme e acorda ansiosos pela nossa vida, pensando no dia de amanhã, pensando em tudo, querendo desvendar tudo. E isso aqui resolveria o problema de muita gente. Entender que isso é uma verdade resolveria o problema de muita gente. E às vezes a questão é que a gente subestima muito a palavra. A gente vai falar disso no próximo episódio, isso eu tenho certeza. Agora a gente vai para o segundo ponto, tá? Terminamos a parte de orgulho. E a gente vai falar sobre a falta de foco. E esse, na verdade, é um tópico que eu gosto bastante, porque eu acho que a nossa vida pode estar numa mistura dos dois, entendeu? Orgulho e falta de foco. Geralmente vem acompanhadinho. Vamos lá. Eu não vou ler o roteiro, não. Vamos conversar aqui. A gente vive num contexto de recortes. O que é um contexto de recortes? Se você pega um Instagram da vida, qualquer rede social, na verdade, você não pega informações inteiras, certo? A gente não vê o início, o meio e fim das coisas, a gente vê a parte que as pessoas decidem mostrar. Nós vemos recortes o tempo todo. E, na verdade, o nosso cérebro está começando a ficar habituado a viver desses recortes. Então, tudo aquilo que a gente consome é rápido e é uma informação fácil de digerir e é muito visual. Beleza. O que isso gera? Excesso de informação. Então, a gente está sempre cansado. A gente recebe muita informação o tempo todo, às vezes sem querer, às vezes por ambiente. A gente já se acostumou a acordar de manhã e pegar no Instagram. O que, inclusive, é um erro, mas enfim. A gente já se acostumou, a gente se entretém passando TikTok. E assim vai. Então são informações rápidas, são informações muitas vezes inúteis ou até úteis, mas que vêm junto de outras, e tudo vira uma grande confusão. E a gente passa muito tempo vendo a vida dos outros. Isso gera algumas coisas, né? Primeiro, excesso de informação, mais falta de entendimento. O que isso significa? Que nós somos uma geração afogada em informação, mas famintos por conhecimento. Então, só aqui, a gente já se desvirtua de muita coisa. Porque parece que a gente sabe muito, quando na verdade a gente não sabe nada. A gente não consegue mais ter senso crítico. E a segunda coisa que isso gera é uma falsa comparação, fazendo você estipular metas e visualizações para sua vida que sequer são reais. Vamos entender melhor isso. Eu acho que eu vou falar disso no próximo vídeo também. Meus vídeos são tipo são muito uma sequência, na verdade. Sabe quando a gente vira pra nossa mãe e fala, eu vou fazer tal coisa, e não é uma boa coisa. Aí a sua mãe diz, não, você não vai. Aí você diz, mas todo mundo vai.
Aí ela diz, então se todo mundo decidir pular da ponte, você também vai, né? O que a rede social mostra pra gente? O momento em que a pessoa pula e ela tá no ar. O que esse momento é? Um momento que, por alguns segundos, você está livre voando. O que eu tô querendo dizer? Às vezes, o que você tanto deseja é algo que daqui a pouco vai gerar um impacto tão grande que você não vai conseguir levantar de novo. Aprender a tirar os olhos disso é muito importante. Aprender que você não pode, de novo, superestimar aquilo que você vê. Os nossos olhos, eles mentem muito. E, cara, vou falar por mim. Eu posto muita coisa em rede social. Ninguém tem a obrigação de postar de qual ponte está pulando e onde está caindo. Ninguém tem a obrigação de postar quando tá mal. Ninguém tem. Então não vem com essa história de ai, não, as pessoas tinham que ser mais reais. Não procure realidade num ambiente que não é real. Procure realidade na sua vida. Você vive instalado na realidade. Para de escrever a realidade do fulaninho. Vive na tua. Vive na realidade das pessoas à sua volta. Porque muitas vezes a gente, inclusive, menospreza a realidade das pessoas à nossa volta de tanto ver a mentira da vida alheia. Beleza. A realidade mascarada da vida alheia, na verdade. E aí, esse excesso de informação, esse excesso de distração, essa comparação completamente descabida, o que isso gera? Você se perde. Gera confusão. Ruído. Era essa palavra que eu queria. Gera ruído. Você estabelece uma meta que você já não sabe se é tão boa assim. Você deveria estar fazendo aquilo, mas não dá. Mas você sabe que deveria estar fazendo aquilo. E fulano, nas primeiras 5 horas do dia, já fez tanta coisa. E sei lá, eu acabei de acordar. Enfim, essas ruminações são completamente desnecessárias. E eu sou uma pessoa muito a favor da gente apagar essas ruminações o máximo possível. Porque é cansativo. E não te leva a lugar nenhum. Então, quais são as 2 soluções que eu quero trazer para vocês sobre o excesso de informação? Foco e ordem. O que é foco? É ter a sua atenção centralizada em alguma coisa, em algum lugar, tá? Julie, eu vou ter a minha atenção focada em quê? Em mim mesmo? Não, a gente acabou de falar disso. Beleza? A gente vai passar rapidinho, de novo, na verdade, em João 17, e vamos voltar lá em Mateus, que eu falei pra vocês que a gente ia voltar, 6,33. Como eu li pra vocês, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deixa eu abrir um outro versículo aqui que eu lembrei. Ah, esse aqui vai ser perfeito. Vamos ler o de Mateus e a gente vem nesse. Também não tinha anotado, adoro isso. Realmente gosto disso. Mateus 6,33. Buscai, pois. Não, vamos ler desde o 32? Vamos voltar lá no que a gente já leu, porque a gente consegue conectar os pensamentos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Cara, se tu não acredita nisso, eu sinto muito, mas isso aqui é uma liberdade tremenda. Tremenda. Vamos deixar bem claro que o versículo 33 está completamente conectado ao 32. Então, os gentios, aqueles que não acreditam em Deus, procuram estas coisas. Vocês que acreditam, a prioridade de vocês é buscar o reino. Para conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Hebreus 12, 2, agora. Vamos desde o 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olha essa parte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Pergunta sincera aqui, tu não sabe para onde olhar? Olha para Cristo. Você acha que sabe para onde olhar? Se arrepende, olha para Cristo, porque você só não sabia. Manter os seus olhos fixos no alvo. É isso que a gente quer. E com os olhos fixos no alvo, a gente consegue filtrar
o que a gente vai estar recebendo na nossa vida ou não, porque teremos uma hierarquia. E como é importante entender a necessidade da hierarquia, porque a gente tem muita facilidade de perverter isso. Prioridades às vezes mudam. Hierarquias nunca podem mudar. Se na sua vida Deus vem em primeiro lugar, ele tem que vir em primeiro lugar. Ele tem que vir em primeiro lugar como filtro para você tomar suas decisões. É o primeiro lugar na sua rotina. Tem até um estudo que eu tenho aqui que não é meu, é de uma pregação que eu assisti. E ele fala sobre as rotinas para que você esteja devidamente plantado em Deus. É do pastor Jerry Flowers, eu falei dele aqui algumas vezes. Vamos achar aqui. É bom de eu estar com o computador que eu consigo encontrar informações melhor. Ele fala sobre rotinas que nos ajudam a estar mais próximos de Deus. E uma das coisas que ele diz é a rotina dos primeiros e dos últimos. Dê a Deus a sua primeira energia e tudo aquilo que te resta. Todos os dias. Antes de dar a primeira energia para o celular, dê a primeira energia a uma oração. Antes de dar a sua primeira energia ao trabalho, dê a primeira energia à leitura da palavra. E quando no final do dia nada mais restar, você vai pegar o pouco que você ainda tem e você vai dedicar a Deus também. E antes que você me diga que não dá, isso está no Salmo 1, no primeiro capítulo de Salmos. E quem escreveu o primeiro capítulo de Salmos foi um rei. Se o rei tinha tempo, você também tem. Isso eu queria deixar aqui. E bom, se você não tem tempo... Primeiro, Deus vai arrumar esse tempo pra você. Segundo, se tu não tem tempo pra Deus, você não deveria estar com tempo pra mais nada. Né? Se não tem tempo pra Deus. Mas tudo bem. Falamos isso, a razão primária da nossa vida é conhecer a Deus. E muitas vezes nós estamos cansados, abatidos, anêmicos, cabisbaixos, tendo burnout, vivendo a vida em plena exaustão, porque nós estamos pervertendo a hierarquia. Então você gasta muita energia com coisas que você sequer deveria estar fazendo. E, tá, vou falar disso no final, peraí. Aí agora vamos pro segundo ponto. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo falando. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado. Mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os seus olhos têm que estar fixos em Cristo, e o alvo que você tem é Cristo. No fim do dia, a única coisa que você tem é Jesus. É a pessoa que vai estar lá quando ninguém mais estiver. É a graça que vai estar lá quando todos os seus castelos de carta caírem. É o seu alvo, é para onde os seus olhos devem olhar. Lembra de Pedro? Pedro só afogou porque ele parou de olhar para Cristo e assim ele perdeu fé. E talvez você esteja afogando porque você não está olhando para Cristo e graças a Deus, no segundo em que Pedro falou, Senhor, salva-me, a Bíblia diz que ele imediatamente estendeu a mão. Agora, só uma conclusão bem tranquilinha aqui. Eu não tô dizendo para vocês virarem um ano sem expectativas. O que eu tô querendo fazer é... Entendam que a frustração, ela vem como uma forma de te mostrar que tem alguma coisa errada. E não é que nós jamais estaremos frustrados, nós nos frustraremos. Só que o excesso de pesar nisso é porque talvez as coisas tenham fugido de ordem. E a ordem, ela é muito importante. Então, o que eu quero, na verdade, que vocês entendam é, tenham expectativas. Criem suas metas. Mas não coloque essas coisas como divinas na sua vida. E, na verdade, quando você entende isso, vou falar por mim, as metas reduzem bastante. Eu tenho conversado com alguns amigos e eu falo, cara, pra ser bem honesta, eu acho que eu sei o que eu vou fazer até o final de dezembro e ainda assim tá correndo risco de mudar. E de onde isso veio? Do fato de que ano passado, eu tinha cada detalhe muito bem pensado e deu tudo errado. Tudo foi pra direção oposta. E a única coisa que eu sabia é que eu tava pedindo pra que Deus estivesse no controle de todas as coisas e ele estava. Hoje eu consigo ver que ele estava. Sabe? Quando tudo passa, a gente consegue ver que ele estava. Então, assim, a gente precisa começar a entender que diminuir as expectativas, ter metas já não tão endeusadas, não idolatrar as expectativas que a gente tem é muito importante. E eu espero que vocês saiam desse vídeo entendendo que a primeira expectativa de vocês tem que ser: eu quero me aproximar ainda mais de Deus. Eu quero ter um relacionamento melhor com Ele. Dessa vez eu quero experimentar. Eu ouço todo mundo falar sobre a paz, sobre a alegria, sobre a paciência, sobre tudo. Dessa vez eu quero experimentar. Eu não quero mais só falar disso, eu quero conhecer.
E aí você só se prepara, porque geralmente o caminho pra isso é totalmente diferente daquilo que a gente traça. Porque aquilo que a gente traça tá pautado na nossa confiança em qualquer coisa, menos em Deus. E ele vai tirar todas essas coisas para que a gente perceba que a única coisa que a gente de fato tem é a presença dele. Isso é maravilhoso. Depois que passa é maravilhoso. Durante a gente fica meio irritado, mas passa. E quando você sabe administrar isso, quando você consegue administrar a sua frustração, o seu sofrimento, quando você consegue administrar os sentimentos ruins como forma de glorificar Deus também, você percebe uma maturidade e uma evolução muito mais rápida do que aquela que você poderia se proporcionar. Porque Deus vê a pessoa que Ele quer que você se torne. E é muito melhor do que qualquer coisa que você espera. Só pode ser, a gente leu isso aqui. Isaías 55, se tiver na dúvida, aproveita e lê o capítulo inteiro. E, finalmente, tudo na nossa vida deve glorificar a Deus. É uma das coisas que nós vamos centralizar os próximos episódios. E se tudo na sua vida deve glorificar a Deus, as suas metas, as suas rotinas, as suas realizações, as suas ambições, as suas conquistas também. É bom que quando as pessoas olharem para os seus resultados, elas saibam quem te deu força e graça para chegar lá. E isso só acontece quando você sabe quem te deu força e graça para chegar lá, porque você está com o seu coração, com a sua mente no lugar certo. E esse lugar é na presença de Deus. Pois na presença de Deus estão todos os seus caminhos. Tudo bem? Eu acho que eu gostei desse episódio, ele ficou grandão, mas foi necessário, foi um conjunto de muitas coisas. Eu tenho uma atualização que eu esqueci de falar no início. Nós estamos no Spotify. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar o link do grupo do WhatsApp do Plano de Leitura Bíblica 2025, que é, na verdade, um plano de introdução à leitura bíblica com, agora, estudos, novidade, eu comecei a fazer esse mês, estudos, introdução de todos os livros, com autor, data, temas históricos e teológicos e contexto histórico, temos temas de cada capítulo que vocês vão ler. Então tá bem completinho. Eu vou deixar o link do grupo no WhatsApp, porque lá vocês vão ter acesso aos outros links, tudo bem? Então vai estar aqui na descrição também. Se alguém tiver alguma dificuldade, comenta, porque aí eu ajudo. E no mais, é isso aí. Eu espero que o vídeo tenha sido edificante. Eu não quero que vocês saiam do vídeo com um grande pesar. Eu quero que vocês saiam sabendo que coisas erradas aconteceram. E a única coisa que você pode fazer agora é quando você for criar as suas metas, hierarquizar as coisas. Eu adoro inícios de ciclo. E é aceitando que nós erramos neste em muitas coisas que nós conseguiremos começar um novo ciclo da melhor forma possível. Então, estejam sim esperançosos, afinal, quando a gente lê que os planos de Deus para nossa vida são maiores que os nossos, por que não estar contente com isso, sabe? Por que não estar criando expectativas sobre o que Deus vai fazer e não sobre o que a gente pode fazer? Então, criem expectativas no lugar certo, na presença certa. E se você não souber o que você vai fazer, porque eu não julgo, eu também não sei. Se você não tiver ideia do que você vai colocar pra frente, se você não tem ideia do que você vai encerrar, se você não tem ideia do que deixar em 2024 e do que levar pra 2025, se você só não sabe, ora até descobrir. Sabe? Fica ali com Jesus até que tudo volte a fazer sentido, talvez você nem tenha que se ocupar com essas coisas pra começo de conversa. Tudo bem? Estamos conversados. Adoro quando vocês vêm falar comigo. Me mandem mensagem no Instagram, comentem aqui o que vocês acharam. E verei vocês logo logo, porque nós estamos com muitos roteiros. Então, pelo menos nas próximas 7 semanas nós teremos vídeos, tá bom? E é isso aí. Um beijo e até a próxima.